Nós celebramos hoje a festa do corpo e do sangue de Cristo, a festa da Eucaristia, da presença real do Senhor na Eucaristia, em nossos sacrários, em nossas igrejas. Esta celebração nos faz compreender melhor a nova aliança, a dignidade do sacrifício de Cristo e também a sermos muito agradecidos com a presença do Senhor entre nós na Eucaristia. Na Quinta-feira Santa, nós celebramos a instituição da Sagrada Eucaristia. E hoje, nós temos como que uma extensão daquela festa. Hoje nós, de certa forma, salientamos a presença real do Senhor entre nós, em nossas igrejas, no sacrário. As três leituras nos apresentam a Eucaristia como o sacramento da nova aliança. A antiga aliança com Deus, do Antigo Testamento, dá lugar à nova aliança em Cristo, da qual nós todos participamos sempre nas nossas missas. A primeira leitura destaca e descreve o rito da antiga aliança, a aliança do Antigo Testamento. E ela é como que uma preparação para a nova aliança, para a Eucaristia. Os antigos selavam sempre um contrato de aliança de uma forma singular, oferecendo um sacrifício de um animal, com o sangue das vítimas oferecidas. Era como que a confirmação do desejo de manter viva a aliança efetuada. Moisés, na primeira leitura, lembra as palavras e a lei de Deus, e o povo se compromete a colocar em prática esta lei do Senhor. Então Moisés sacrifica um animal, asperge o altar e o povo com o sangue das vítimas, da vítima sacrificada. O sangue, que para o judeu era a essência da vida, indica que a aliança também é vital. E derramando sobre o altar e o povo, indica que entre o povo e Deus começa a existir uma comunhão. Na fidelidade à aliança, o povo vive aquilo que Deus quer, que está estabelecido nos mandamentos. Os 10 mandamentos são um dos primeiros documentos que reúnem os direitos de Deus e os direitos dos homens. É como uma constituição, como um estatuto de uma aliança que Deus realiza com o seu povo. Esta aliança, nós sabemos pela história que a Bíblia nos conta, ela foi rompida muitas vezes pelo povo, não por Deus. Deus o que fez inúmeras vezes foi restaurar, refazer a aliança que o povo tinha desfeito. Por isso, parece que Deus se cansa de tanto ter que refazer esta aliança com o seu povo. E pela boca dos profetas, ele anuncia uma nova aliança. Uma aliança que será cumprida com fidelidade. E ela será uma aliança definitiva. Não haverá mais meio de desfazer esta aliança. Depois nós escutamos a segunda leitura de hoje, da carta aos Hebreus. Ouvimos que o sangue derramado de Cristo sela uma nova aliança. Esta aliança que tinha sido anunciada no Antigo Testamento, ela é selada de forma definitiva entre Deus e a humanidade. A humanidade não precisará mais oferecer sacrifícios de sangue, de animais. Este sacrifício será um sacrifício definitivo, que não se repetirá mais.
só se atualizará continuamente, e nós sabemos como é feito isso através da Eucaristia. Depois escutamos o Evangelho, que apresenta a essência do sacrifício de Cristo na cruz. Nosso Senhor, oferecendo-se para a imolação na cruz, realiza a nova e eterna aliança, a aliança integral e definitiva. Ele doa a sua vida como o sacrifício da nova e eterna aliança, ratificando essa aliança com o seu sangue, que é aspergido, derramado por nós e por toda a humanidade. Esta nova aliança, queridos irmãos, é importante lembrar, selada com o sangue de Cristo, supõe, na verdade, uma novidade radical em todas as religiões que por acaso apareceram neste mundo. Nenhuma religião imaginou ou pensou na possibilidade desta nova relação de Deus com os homens e, no nosso caso, por meio de Jesus Cristo. Esta relação não é mais a relação de um simples sacrifício, mas é a relação do amor. Agora sim, nós podemos compreender aquilo que Jesus falava, que Deus é amor. É exatamente com a sua entrega na cruz que nós entendemos que as palavras de Jesus não são uma teoria, mas uma realidade. Podemos estar seguros de uma coisa, que Deus é antes de tudo aquele que nos ama sem medidas. Com a cruz do Senhor, com a nova aliança, nós podemos compreender que o cristianismo que vem de Cristo é a religião do amor, da santidade, da caridade, da solidariedade, tudo aquilo que são as virtudes presentes no cristianismo. Pelo seu amor para conosco, Jesus reuniu na Eucaristia um sinal e nos deixou um sinal que foi provocado por sua ausência. Ele quis ficar conosco, como ele não podia ficar conosco com seu corpo visível, porque este corpo ressuscitado deveria subir aos céus e sentar-se à direita do Pai na glória do céu. Jesus encontrou uma forma de ficar entre nós, e esta forma foi a Eucaristia. Ele desapareceu visivelmente, mas ele está presente na Sagrada Comunhão, na Sagrada Eucaristia. Desde então, Senhor do espaço e do tempo, Jesus abraça com um só olhar todo o universo e toda a história humana de todos os tempos. Esta distância física, visível de Jesus, na verdade revela uma presença sempre real, embora uma presença mais discreta, uma presença que nós sabemos é a presença do Senhor no sacramento da comunhão. No sinal sacramental do pão que é partido sobre o altar da igreja, ali está a realidade da pessoa de Cristo, crucificado e ressuscitado, verdadeiramente presente entre nós. Esta é a nossa fé. Desde há muitos séculos, desde quando a igreja existe, esta é a fé que a igreja professa, na presença real do Senhor na Eucaristia. E a festa de hoje, queridos irmãos, ela tem esta finalidade de comemorar, de festejar de forma visível aquilo que é a realidade invisível de cada dia, de cada momento. O Senhor sempre presente entre nós. O Senhor mora entre nós, mora em nossa cidade, mora em nossas igrejas. E por isso, o dia de hoje deve nos fazer tomar consciência desta presença.
muitas vezes esquecida, abandonada, em sacrários que estão, infelizmente, largados, abandonados, sem o cuidado, sem o carinho do povo fiel. Depois de anos da reforma do Concílio Vaticano II, que foi realizada na igreja com a finalidade de fazer os cristãos viverem com mais intensidade a sua fé, em muitos ambientes esta reforma não trouxe esta renovação. É uma pena, mas isso não pode acontecer entre nós. Nós precisamos de verdade aproveitar as facilidades que a igreja nos ofereceu na Santa Missa, por exemplo, a língua vernácula, para podermos entender a Santa Missa, o altar, como nós costumamos dizer, virado para o povo, não porque a missa se dirige para o povo, mas para que o povo possa acompanhar de forma mais viva as cerimônias que são realizadas no altar. Tudo isto só tem sentido se estiver acompanhado de um amor maior pela Eucaristia, se estiver acompanhado de uma maior consciência de que o Senhor está entre nós na Eucaristia, de valorizarmos a Santa Missa e a nossa participação, que não é só uma participação externa, não é só uma questão de pôr-se de pé, pôr-se sentado, ajoelhar, cantar, abrir os braços ou fechar os braços. Tudo isso é participação externa, mas precisa estar acompanhado da nossa participação interna, ou seja, da nossa fé viva, profunda, arraigada na nossa vida, e principalmente do nosso amor a Jesus na Eucaristia. Este amor que pode depois se manifestar de muitas formas. Uma delas é através da visita ao Santíssimo Sacramento. Infelizmente, muitas igrejas estão fechadas, ficam durante o dia fechadas por segurança, não é o caso da nossa catedral, que permanece aberta o dia todo. É possível, portanto, que cada um de nós tenha, na medida do possível, o seu horário a cada dia para vir à catedral, para fazer uma visita a Jesus na Eucaristia. Claro, se pudermos, se tivermos a possibilidade. Se não pudermos vir presencialmente, podemos fazer da nossa casa, mentalmente, espiritualmente, esta visita ao Senhor no sacrário. Lembrar como é o sacrário da catedral, saber que o Senhor está reservado no sacrário, vir com o coração e com a alma ao encontro de Jesus. Uma segunda forma de valorizarmos a Eucaristia é a participação na Santa Missa. Muitas vezes os padres têm, e também os bispos, temos assim um certo receio de dizer as coisas para o povo. Parece que as pessoas não vão entender, podem entender mal. Aqui não há questão de entender mal. Se eu puder, se eu tiver condições de participar da Santa Missa diariamente, se for possível, eu devo vir. O dever, a obrigação, o preceito é a missa semanal no domingo. Mas muitas vezes as pessoas podem participar durante a semana. Isto se faz não por preceito, mas se faz por amor a Jesus, para receber a Sagrada Comunhão, para poder, de certa forma, ouvir a Santa Palavra de Deus que nos orienta, que nos guia na vida. Quantos frutos espirituais nós podemos tirar da participação diária da Santa Missa? E, naturalmente, a participação na missa dominical. Entrou a ideia de que não há mais obrigatoriedade da missa dominical, e que a pessoa vem se tem vontade, se sentir bem. Então aí sim eu vou à missa, mas se eu não sentir, não tiver vontade, eu não vou. Isso é um pecado grave. Faltar à missa no domingo, quando tem a missa, quando não tem, naturalmente,
que aí não há o que fazer. Nesse período de pandemia nós tivemos que ficar por um tempo sem ter a missa. Aí então não há obrigação. Mas à medida que as coisas voltam ao normal, nós temos o dever grave de participar, de não faltar na Santa Missa Dominical. Não é o fato de que talvez eu não possa comungar que me dispensa da missa. Muita gente pensa assim: como eu não posso comungar, então não preciso ir à missa. Não, o preceito é a missa, e a comunhão naturalmente é a participação mais perfeita. Então sempre procurar comungar, mas comungar bem. Irmãos e irmãs, existem pecados, como a igreja nos ensina, que são os pecados graves, que impedem a comunhão. Antes de comungar é preciso confessar. Eu, como bispo, peço isso a vocês: deem trabalho aos padres, deem bastante trabalho aos padres, principalmente na confissão, porque nós precisamos, nós todos somos pecadores e precisamos da confissão. E nunca fiquemos sem comungar por relaxo na vida cristã. Depois, finalmente, me parece que nós hoje podemos assumir também aquilo que eu chamo de o apostolado eucarístico. Ou seja, celebrar Corpus Christi deve ser um dia também para que cada um de nós pense diante de Deus: quem eu vou fazer força, vou rezar e vou fazer tudo o que é possível para trazer para a Santa Missa, para a confissão, para os sacramentos, para a Eucaristia. Nós fazermos esse trabalho. Hoje no mundo se faz o trabalho contrário. De uma infinidade de formas se impede ou se tenta impedir e afastar as pessoas da Eucaristia e de Jesus. São programas e programas, horas e horas de televisão, de internet, de situações que fazem com que as pessoas se esqueçam de Deus e se esqueçam de Jesus. E nós, como pessoas de fé, podemos fazer este apostolado, ou seja, de aproximar pessoas da Eucaristia, da missa, da confissão. Termos a nossa listinha por escrito de nomes de pessoas por quem nós rezamos a cada dia e pessoas das quais nós nos aproximamos com amor, com carinho, com respeito, para trazê-las ao encontro de Jesus. Certamente elas serão imensamente agradecidas a nós. Quando elas entenderem a importância e o valor disso tudo, elas serão imensamente agradecidas por nós nos termos preocupado com elas. Finalmente, no dia de hoje, em todo o estado do Rio Grande do Sul, a igreja recolhe alimentos não perecíveis para serem repartidos entre famílias e pessoas carentes. Aqueles que trouxeram, Deus os abençoe, nós agradecemos muito. Aqueles que esqueceram, que não lembraram, poderão fazer isso até o final da semana, até o domingo, trazer o seu sinal de solidariedade fraterna, de caridade fraterna. Talvez para alguns de nós o que nós oferecemos até faça falta, pode ser. Por isso terá mais valor a nossa oferta. E para quem não fizer falta, será um gesto de bondade, um gesto de solidariedade fraterna com os irmãos. Eu penso que com esses pensamentos nós podemos viver, não só viver bem a festa de Corpus Christi, esta solenidade, mas podemos viver bem sempre a nossa vida cristã, colocando a Eucaristia como centro da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.